Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou o professor Denis e esta é a nossa primeira aula do curso de Python para Ciências Exatas. Nessa nossa primeira aula, a gente vai aprender como utilizar a biblioteca NumPy do Python para fazer operações básicas com vetores e matrizes. Não tão básicas assim, talvez, tá bom? A bibliografia para a aula de hoje está todinha na internet. São esses 3 sites oficiais, da biblioteca NumPy e do próprio Python, ok? Então vamos lá? Bom, o que nós vamos fazer nessa aula? Nessa aula, a gente vai aprender como abrir um ambiente de programação Python online. Para poder criar os nossos programas em Python sem ter que instalar nada no seu computador, ou mesmo para poder fazer isso de um celular ou de um tablet, caso você não disponha de um computador para poder fazer os seus estudos. A gente vai aprender como fazer um código muito simples em Python para começar. Para quem nunca fez nada em Python, fica tranquilo, a gente vai aprender desde o comecinho. Mas depois a gente já vai importar a biblioteca NumPy. Eu vou ensinar como fazer isso para transformar o nosso código em Python em um poderoso software de matemática, tá bom? Aí eu vou ensinar para vocês como criar um vetor e como mostrar esse vetor, como criar uma matriz e mostrar essa matriz, mostrar que tem mais de um jeito de fazer isso, e como fazer operações com vetores e matrizes. E por fim, eu vou dar um gostinho de como fazer o gráfico desses vetores, tá bom? Vamos lá? Bom, o que é o Python, né? Para quem nunca usou e está chegando agora. Então, o Python é uma linguagem de programação, assim como o C, o C++, o C Sharp, o Visual Basic, o Fortran e tantas outras que existem, Pascal, tá bom? No entanto, o Python às vezes gera uma certa confusão porque ele tem 3 grandes versões. O último é o Python 3, certo? Que é o mais recente. E, no entanto, tem muito usuário que ainda usa o Python 2 e essa migração não é necessariamente tão simples, tá bom? Então, de fato, atualmente, a versão que existe do Python, nesse momento que eu estou gravando essa aula, é a versão 3.9.6, tá bom? Mas elas vão sempre saindo, mas não importa, porque as versões internas do Python 3 são compatíveis entre si. O que não é compatível é do Python 2 para o Python 3, tá bom? Bom, o Python é uma linguagem essencialmente interpretada, de alto nível e de propósito geral. E está nesse propósito geral a grande vantagem de usar o Python para ciências exatas ao invés de um programa específico de matemática, tá bom? Porque uma vez que você faça os seus cálculos dentro do Python, você também pode incorporar capacidades de programação web, de interface, de banco de dados, tudo aquilo que uma linguagem multipropósito dispõe, tá bom? Bom, ela é essencialmente interpretada, mas ela tem uma parte compilada também. Mas esses detalhes técnicos não importam muito para quem está de fato desenvolvendo em Python. O que importa é como que eu faço para fazer os meus programas. Então, para criar um programa em Python, é preciso um programa que vai decodificar e interpretar as instruções em linguagem de máquina para que ela seja executada no processador. Assim como qualquer linguagem de programação, você precisa de um compilador ou de um interpretador. Existem inúmeras plataformas para se trabalhar com Python, sendo que as mais populares, de um modo geral, são o Jupyter Notebook, o Spyder, o PyCharm, e pode ser que surjam outras também muito populares. Existe até uma plataforma chamada Anaconda que integra todos estes ambientes e faz máquinas virtuais e tudo mais. Mas, de fato, isso também é um pouco transparente para quem está programando. Nesse curso aqui, eu vou, sempre que possível, priorizar trabalhar com uma ferramenta online, de modo que você possa fazer os seus estudos sem precisar instalar nada no seu computador, ou possa fazer os seus estudos até de um computador, de uma biblioteca, ou de um computador que não seja seu, ou de um tablet ou um smartphone. Para isso, a ferramenta que a gente vai escolher aqui é o Google Colab. Então, a única coisa que você precisa de fato ter é uma conta Google. Se você tem um smartphone Android, você já tem uma. Se você tem um Gmail, você já tem uma. Tá bom? Por que fazer um Python, então? Porque o Python está sendo muito utilizado para isso e é o que eu vou utilizar nesse curso. Bom, são as infindáveis e diversas bibliotecas gratuitas que existem para o Python que fazem dele uma linguagem tão versátil, certo? Então, para a gente aqui, para as nossas aplicações em ciências exatas, a gente pode citar rapidamente o NumPy, que a gente vai ver hoje, que serve para trabalhar com vetores, matrizes e muito mais em cálculo numérico. Uma biblioteca chamada Matplotlib, que faz gráficos incríveis. O SciPy, que é ainda mais aplicações científicas de cálculo numérico. Existem funções que são equivalentes no NumPy e no SciPy, e algumas só existem para um ou para o outro.
A biblioteca SymPy, que é uma biblioteca de matemática simbólica, para botar o Python para concorrer com softwares como Matemática, Máxima, tá bom? E, por exemplo, se você se interessa por isso, tem até bibliotecas específicas, como a biblioteca Control, para trabalhar com controle clássico em Python. Claro, sem contar todas as bibliotecas de desenvolvimento de software geral, né? Então, de banco de dados, de software, desenvolvimento web, tem gente que usa para desenvolver jogos em Python, inteligência artificial e assim por diante. E claro, aqui então está a vantagem de usar um software multipropósito. Ele, além de ter tudo isso, ele tem isso aqui tudo também. Então, na hora de integrar, fica tudo no mesmo ambiente. É muito mais simples, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiríssimo código. O objetivo aqui é a gente desenvolver. Então, a gente vai agora abrir o interpretador e fazer o nosso primeiro programa em Python. Então, a gente vai usar o Google Colab. Para isso, você deve ou digitar Google Colab no seu buscador ou vai direto no link que está aqui, certo? Digita isso aqui lá no seu navegador. A gente já vai abrir o navegador e vai mostrar como se faz. Se você tiver logado com uma conta Google, vai abrir uma janela e você tem que clicar em Novo Notebook. E o código para nosso primeiro programa é uma linha só, tá bom? Esse aqui. Mas vamos lá fazer juntos. Então, vamos ver como a gente faz para abrir um interpretador em Python online e como a gente faz para rodar esse nosso primeiríssimo código. O que você deve fazer é, no seu computador ou no seu smartphone, você precisa abrir um navegador. Eu vou abrir o Google Chrome, mas você pode escolher o que você quiser. Uma vez aberto, né, vai num dispositivo de busca ou então digita o código que eu acabei de colocar. Se você só buscar Google Colab, como está buscado aqui, o primeiro link ou o segundo já servem, tá bom? Então note que quando eu entrar, a gente vai entrar no ambiente do Google Colab. Se você tiver logado com uma conta do Google, ele vai abrir essa janela automaticamente. Se você já tiver feito alguns códigos, eles todos vão aparecer aqui. Se não, o único que vai aparecer é o bem-vindo, né? Que é esse aqui. Olá, este é o Colab, ok? Como eu já tenho um monte de código, eu tenho vários aqui. Mas, independente disso, o que você precisa fazer é criar um novo notebook. Então, o Colab chama de notebooks o lugar onde você coloca textos e, mais importante, os códigos e executa eles, tá bom? Então, eu vou pedir um novo notebook. Bom, ele vai processar um pouquinho e vai abrir um notebook novo para mim. Ele sempre cria um novo notebook com esse nome aqui, sem título, tá bom? E já cria uma célula para eu poder colocar o meu primeiro código. Então, sem mais delongas, vamos digitar o nosso primeiro código. Então, é um código que faz assim, ó, print, não é? Ó, eu só abri o parênteses, ele já completou a próxima, porque ele imagina que é isso que deve ser feito, né? Depois aqui eu vou colocar o texto que ele vai imprimir. Então, eu vou abrir chave e aí ele já, aspas, né? E ele já abriu aspas dupla para mim. Aí eu vou colocar aqui, olá, mundo, com duas exclamações, tá bom? Bom, como é que eu executo esse código? Eu clico nesse play aqui, tá bom? Então, ao clicar no play, ele vai executar o código. Às vezes ele demora um pouquinho, às vezes não, depende de como é o sistema, mas é só o primeiro que demora mais um pouquinho e aí foi. Tá vendo? Olá, mundo, tá bom? Se você não quiser ficar mostrando os resultados, você corta e roda de novo. Você vai ver que a próxima vez ele vai rodar muito mais rápido já. Esse Google Colab, ele roda num ambiente da nuvem. Então ele tem que te dar um pouco de máquina para fazer isso. Ele te dá uma certa RAM e um certo disco, tá bom? É bastante RAM e bastante disco. A gente não vai precisar instalar nenhuma biblioteca na aula de hoje, mas se precisar instalar alguma biblioteca, você pode instalar ela aqui, não tem problema, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai rodar um outro código, né? Antes, eu sugiro que você troque esse nome para que ele faça sentido. Então você pode chamar isso aqui, por exemplo, de aula 01 ou algo assim, ok? Clica fora do nome ou dá um enter, né? E pronto, ele já renomeou. Se você fechar o Google Colab e abrir de novo, vai estar lá o aula 1 para você abrir, tá bom? Entenderam? Simples, né? Agora, vamos ao que interessa para a gente em ciências exatas. Vamos começar a transformar o Python num programa de cálculo, de matemática, para poder estudar
engenharia, física, matemática em si, tá bom? Então, o Python permite trabalhar com lista de números, se você quiser. Mas essa lista é bastante limitada e muito multipropósito. É usando a biblioteca NumPy que você realmente consegue transformar o Python num software de matemática. A lá, MATLAB, Scilab, GeoGebra, assim por diante, tá bom? Mas com a vantagem de ser uma linguagem de programação multipropósito. Bom, vamos fazer o nosso primeiro programa com o NumPy, tá bom? Então, abre um novo notebook ou acrescenta um notebook, uma célula no notebook que você já está usando. O código que a gente vai usar é esse daqui, tá bom? Eu vou explicar ele agora e depois a gente vai fazer junto lá no Google Colab. Bom, então veja, esse código aqui tem 7 linhas, mas eu estou fazendo a mesma coisa várias vezes. A primeira coisa importante é como importar uma biblioteca em Python. Então, para importar uma biblioteca em Python, para poder utilizar ela, eu tenho que escrever import, o nome da biblioteca. Se eu quiser, eu posso parar por aqui. Mas o NumPy, o padrão é usar assim, ó. Eu dar um apelido para ele, s, e dar o apelido como np. Então, quando eu colocar np ponto, o código, o interpretador em Python sabe que é uma função da biblioteca NumPy, tá bom? Ok? Por exemplo, aqui, ó, nesse próximo comando, eu vou usar uma função que é a NumPyArray, ok? Então, essa função array está na biblioteca NumPy. Então, eu tenho que chamar ela assim, ó, np.array, e aí pronto. O meu interpretador sabe que ele tem que vir aqui na biblioteca NumPy e puxar essa função array, tá bom? Então, essa função array é a nossa primeira incursão no mundo dos vetores aqui em Python. Eu quero criar um vetor de 3 posições, cuja primeira posição, que é a posição indexada como 0 em Python, chama 1. A posição indexada comum vai ter um número 2 e a outra posição 3. Tá bom? Um vetor simples, 1, 2, 3. Eu vou guardar eles numa variável que chama vet1. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa biblioteca np.array, vou abrir e fechar parênteses, vou abrir e fechar colchete, porque é assim que eu passo um vetor, e aí entrego esses 3 números aqui, separados por vírgula. Quando eu fizer isso, essa função npArray transforma isso num NumPyArray e guarda nessa variável. Então, essa variável agora é uma variável do tipo NumPyArray, tá bom? Percebe como o Python é uma linguagem de alto nível, eu não preciso declarar a variável. Ele detecta que tipo de variável é à medida que eu vou utilizando, tá bom? Agora eu quero saber como é que eu mostro isso lá no desktop, né? Para poder olhar o vetor que eu acabei de criar. Então eu vou de novo usar a função print, só que dessa vez eu não vou colocar só um texto como a gente fez da outra vez. Eu vou colocar um texto, vou pôr uma vírgula e vou colocar a variável. Note que eu não preciso necessariamente colocar informações de formatação. Ele vai fazer isso meio que automático, tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa para um segundo vetor aqui, ó. Tá vendo? Exatamente igual, só que com valores diferentes. 1,5, 2 e 4. E por fim, eu vou fazer para um terceiro vetor, já fazendo a nossa primeira operação aqui, ó. Quando eu fizer vet1 mais vet2, ele vai fazer uma operação já que, se você estivesse usando uma linguagem de programação convencional, você teria que usar um for para fazer isso, ou um while, você teria que usar um loop. Aqui não. Quando você fizer vet1 mais vet2, o Python sabe que esses são NumPyArrays e vai fazer uma soma ponto a ponto. Ele vai somar 1 com 1,5, vai dar 2,5. Vai somar o 2 com 2, vai dar 4. Vai somar o 3 com o 4, vai dar 7. Tá bom? Sem precisar fazer um laço para poder fazer essa soma. Então vamos lá para o Google Colab e vamos rodar esse código? Bom, a gente está aqui no ambiente do Colab e a gente vai executar o nosso próximo código. Para executar o nosso próximo código, o que a gente precisa fazer, então, é ou abrir um novo notebook, então você pode vir aqui em arquivo, novo notebook, mas é um desperdício, né, deixar só esse código, esse comandinho no notebook, ou você pode criar uma nova célula, ok? Se você colocar o seu mouse aqui na fronteira, no finalzinho da célula que você acabou de executar, você pode clicar em mais código e ele vai te dar uma nova célula, tá bom? Depois você pode deslocar essa célula para cima ou para baixo e fazer algumas coisas com ela, ou deletar ela aqui, tá bom? Bom, aqui a gente tem que importar o NumPy. Então você vai colocar lá import NumPy as np e sair digitando. Mas para não perder muito tempo, eu vou puxar o código do meu bloco de notas aqui, ó, tá bom? Então eu vou copiar ele aqui, Ctrl C, e vou colar. É um texto puro, tá bom? Então tem aqui, tem
eu estou importando a biblioteca, estou criando o primeiro vetor, que é um vetor 1, 2, 3, estou mandando imprimir na tela. Estou criando o segundo, estou mandando imprimir na tela. Estou criando um terceiro, que é a soma do 1 com o 2, e estou mandando imprimir ele na tela. Tá bom? Vamos executar e ver o que acontece. Estamos rodando. Ah, foi. Então, ó, o primeiro vetor é o 1, 2, 3, como a gente esperava. O segundo vetor é 1,5, 2 e 4. E o terceiro vetor é a soma do primeiro com o segundo. Então, 1 com 1,5 dá 2,5. 2 com 2 dá 4. E 3 com 4, 7. Ok? Sucesso. Esses nomes que ele escreveu aqui são aqueles que eu coloquei na minha função print, que é a função que imprime as coisas na tela. Tá bom? Se você quiser um outro texto, um outro label, você pode escolher. Vamos trocar esse aqui, por exemplo, por vetor soma. E aí executa de novo e pronto, aparece aqui vetor soma. Tá ok? Muito bem. Então, bacana até aqui, certo? Então, a nossa próxima etapa é ver como é que eu defino matrizes, como é que eu vou dos vetores para as matrizes. Se você quiser trabalhar sempre com NumPy Arrays, então essa migração é simples. O que você deve fazer, né, é entregar para essa função NumPy Array linha por linha da sua matriz, tá bom? Então, para fazer isso, você de novo importa a matriz, importa a biblioteca NumPy. Eu vou chamar de mat1 a minha primeira matriz, e aí eu uso lá de novo np.array, abro e fecho parênteses, só que agora eu vou abrir dois colchetes, um principal que vai ser do começo até o fim da matriz, e depois vou abrir um colchete da primeira linha e fechar. Vou pôr uma vírgula, abrir um colchete da segunda linha e fechar, tá bom? Entenderam? Isso vai criar essa matriz aqui, ó. Dê uma olhada, porque é simples. E vai guardar na variável mat1, tá bom? Bom, eu quero olhar a matriz que eu fiz para ver se ficou boa. Então eu uso o print, de novo eu coloco só desse jeito e dou a variável. E ele vai dar um jeito lá de imprimir. A gente vai usar o /n para pular a linha e ficar um pouco mais bonito, mas se você não quiser, não precisa, tá bom? Eu mostro lá no Google Colab por que isso é importante. Depois eu vou fazer uma operação, vou mostrar como é fácil fazer uma operação. Como ele trabalha com matrizes, como se ele fosse um software de matemática, o Python, se você simplesmente fizer assim, ó, 2 vezes mat1 menos 2, ele já vai fazer essa equação matricial aqui, ó, em que ele vai multiplicar a matriz por um escalar, ou seja, ele vai multiplicar cada elemento da matriz pelo escalar, depois ele vai subtrair cada elemento da matriz por 2, tá bom? E vai guardar o resultado na mat2. Depois eu estou mostrando para você ver se funcionou mesmo, para você poder fazer a conta 1 a 1 para ver se realmente essa equação matricial aqui foi respeitada pelo NumPy, tá bom? Bom, bacana. Então a gente viu como criar vetores e como criar matrizes, e fazer operações muito simples de soma e subtração. Mas o interessante mesmo é fazer coisas um pouco mais avançadas. Uma delas é o produto dos vetores. Então lembre-se, quando eu quero fazer um produto de vetor, eu tenho que pensar o que eu estou querendo fazer. O Python permite 3 produtos, certo? Se você simplesmente pegar dois NumPy Arrays e colocar o asterisco da multiplicação, o que ele vai fazer é o produto termo a termo. Ele vai pegar o primeiro com o primeiro e multiplicar, o segundo com o segundo e multiplicar. Então os vetores têm que ser exatamente iguais para isso funcionar. Se você quiser o produto escalar, que você aprendeu lá em geometria analítica, então você tem que usar uma função que chama numpy.dot, ok? E aí ele vai fazer o produto escalar. Já se você quiser fazer o produto vetorial, ou em inglês o cross product, né? Então você tem que usar a np.cross, aquela da matriz, certo? Vamos ver o código de exemplo para ver como fazer essas operações em Python. Muito bem, então o nosso novo programa, quando você for executar, você pode colocar mais uma célula no seu notebook ou criar um notebook novo, vai ao gosto do freguês. Eu gosto, como todos esses códigos são relacionados ao mesmo tema, eu gosto de colocar tudo num notebook único. Então é assim que a gente vai fazer. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá no Colab. Agora então, eu vou importar a biblioteca NumPy e vou criar dois vetores, o V1 e o V2. O primeiro vetor tem 3 posições que valem 1, 2 e 3. E o segundo vetor tem 3 posições que valem 0, 2 e 4. Aqui tem um pequeno truque que eu coloquei só para mostrar como as coisas podem ser diferentes. Se você declara a variável assim, ó, 3, o Python pressupõe que isso é um número inteiro. Se você declara ela assim, ó, 4.0, 4 ponto, ou 4.0, mas só o 4 ponto, ele já pensa, opa, ele está querendo um número ponto flutuante, tá bom?
Mas ainda assim é fácil, muito mais simples do que se você tivesse que ficar declarando que é uma variável float e tudo mais, tá bom? Maravilha, criei esses dois vetores, certo? Agora eu vou testar os três possíveis produtos. Então eu vou chamar de vprod o produto direto deles, ponto termo a termo, tá bom? Então ele vai fazer 1 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12, tá bom? Já o produto escalar, então eu vou usar o np.dot e vou guardar nessa variável vdot aqui, que eu escolhi, é o nome que eu dei. Esses três nomes, você pode dar o nome que você quiser. Você pode chamar de João, Maria e José, se você preferir, tá bom? Eu escolhi chamar desses nomes porque eu acho que tem relação com o que eles de fato são. Mas é uma escolha sua, os nomes. O que importa é o nome da função. Bom, aí quando eu colocar o V1 e o V2, ele vai fazer o produto escalar. Então, como é que é o produto escalar? É o primeiro elemento vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. O produto escalar entre dois vetores resulta de um escalar. O escalar que a gente espera encontrar é 16. Vamos ver que resultado a gente vai encontrar lá. Bom, e por fim, a gente vai fazer o produto vetorial. Esse é bom, hein? Porque um produto vetorial na mão dá um certo trabalho. Como é que a gente faz um produto vetorial? A gente faz o determinante de uma matriz, colocando na primeira linha da matriz qual é a componente que eu estou calculando, na segunda linha um primeiro vetor e na terceira linha o terceiro vetor. E aí calculando esse determinante. Ao fazer isso, o resultado que a gente vai encontrar deve ser esse daqui, ó, 2 menos 4 e 2. A gente vai observar se tudo aconteceu como esperado, usando esses três prints, que são muito parecidos com o que a gente fez antes. A diferença é que eu escolhi aqui não colocar o nome da variável. Eu achei que era mais interessante colocar a função que eu estou usando. Mas isso é só um print, é só aquilo que eu estou mostrando na tela, tá bom? Aonde eu estou dizendo qual operação que está sendo realizada é aqui, ó, no nome das funções ou no operador que eu resolvi usar. Ok? Muito bem. Eu já sei fazer o produto de vetor, todos os produtos de vetores possíveis. E produto de matriz? Como eu faço isso usando Python, né? Bom, assim como os vetores, quando se usa um operador de multiplicação, por exemplo, o asterisco, o Python vai realizar um produto termo a termo entre os elementos da matriz, tá bom? Então, se eu criar essas duas matrizes, por exemplo, ó, essa e essa daqui, e fizer simplesmente o produto do tipo vezes, ele vai fazer 1 vezes 1, 1. 2 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. 4 vezes 2, 8. Certo? Mas eu posso, muitas vezes, geralmente, o que eu mais quero não é o produto termo a termo, mas sim o produto matricial. Então, para quem não lembra, né, o produto matricial é aquele que você faz a primeira linha vezes a primeira coluna. Isso vai dar o primeiro termo. Então, eu faço 1 vezes 1 mais 2 vezes menos 1. Isso tudo aqui vai dar o primeiro termo da matriz, que vai dar menos 1, certo? E assim por diante, certo? Primeira linha, segunda coluna, vai dar esse termo aqui. Segunda linha, primeira coluna, vai dar esse termo aqui, e assim vai, certo? O produto de matrizes, ele tem uma regra para ser executado. Para que você possa fazer a dimensão das matrizes, essas dimensões aqui tem que bater, certo? A segunda dimensão da primeira matriz tem que ser igual à primeira dimensão da segunda matriz. De modo que é como se essas dimensões cancelassem e o resultado final vai ser uma matriz com essa dimensão por essa, ok? Então, como aqui é tudo 2, vai cancelar o 2 com 2 e vai terminar uma 2 por 2 ainda, tá bom? Com matrizes quadradas tudo funciona fácil, mas mesmo que não fosse, funcionaria, desde que essas dimensões aqui sejam iguais, ok? É bom a gente lembrar o que está acontecendo, mas o Python vai fazer isso tudo automático para a gente, é só para a gente entender o que está sendo feito, tá bom? Uma alternativa a isso, e quando eu digo alternativa é cuidado para você não se confundir e fazer uma coisa achando que está fazendo outra, é usar um outro tipo de variável que o NumPy permite. O NumPy permite trabalhar com NumPy Arrays, que é um tipo de vetor genérico, ou com um NumPy Matrix. Se você criar uma variável como uma NumPy Matrix, então, ao usar o operador multiplicação, ele fala produto de matriz e já faz essa conta aqui. Ele não faz produto ponto a ponto nunca, tá bom? Tudo bem? Bom, a gente vai ver no código como isso funciona, mas é bom lembrar, já que está todo mundo chegando agora, que o Python ele é um pouco diferente da maioria das linguagens. Ele não usa o chapéuzinho para poder dizer que eu estou elevando um número a outro. Ele usa o asterisco asterisco. Então, quando você vê dois asteriscos num código Python,
Isso é um elevado, tá bom? Então, se eu quiser dizer que z é igual a x elevado a y, em Python eu tenho que colocar assim, z é igual a x asterisco asterisco y. A gente vai usar isso para poder fazer o quê? Para poder fazer uma conta de matriz elevada. Então, m1 elevado ao quadrado e m3 elevado ao quadrado, tá bom? Então, para a gente testar o que está acontecendo, a gente vai de novo importar o NumPy. A gente vai criar duas matrizes, M1 e M2, que são aquelas que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Essa e essa daqui. Depois a gente vai fazer os dois produtos possíveis, desde que sejam NumPy arrays. M1 vezes M2 e vou guardar no mProduto. E o NumPy dot do M1 com M2 e vou guardar no mdot, ok? Depois eu vou mostrar esses dois para a gente ver que o mprod é um produto termo a termo das matrizes e que o mdot já é um produto matricial. Então o resultado dos dois vai ficar diferente, tá vendo? Certo? Ótimo. Aí, depois a gente vai fazer o quê? A gente vai mostrar como você tem que tomar cuidado com esse NP matrix. Então, no primeiro caso, eu vou chamar um mquad e vou pegar o M1, que é um NumPy array, e vou fazer elevado a 2. Quando eu fizer isso, ele vai elevar ao quadrado termo a termo, porque é assim que ele opera com o NumPy arrays, certo? Depois eu vou criar uma mesma matriz. Vou chamar de M3 exatamente a mesma matriz. Só que eu vou definir ela como uma variável diferente, como uma variável NumPy matrix. Ao fazer isso, quando eu fizer o M3 asterisco asterisco 2, ou seja, M3 elevado ao quadrado, ele vai fazer o produto de matriz do M3 com M3, ok? E vai dar um resultado diferente. Os dois resultados vão ser impressos na tela para vocês poderem comparar. Isso está deixando vocês preocupados, confusos, essa história de ter dois jeitos de declarar uma matriz? O que eu sugiro? Use sempre NumPy arrays. Eles são genéricos, são aceitos por tudo quanto é função, e se você precisar fazer o produto de matriz, você pode usar o NumPy.dot, ok? Mas é bom saber que existe esse NumPy matrix. Bom, a gente pode fazer outras operações com as matrizes declaradas como NumPy matrix. As duas que eu gostaria de comentar aqui, que são as mais usadas, é a transposição de uma matriz, que você usa a função np.transpose. Então, o que uma matriz transposta é? Ele é equivalente à matriz normal, só que ele troca as linhas pelas colunas, para quem não lembra do nome, né? E por último, uma coisa muito importante que se usa em matemática, física e tudo mais, é calcular matrizes inversas. Quando eu calculo uma matriz inversa, eu posso resolver um sistema, por exemplo, alguma coisa do tipo. Procurem aplicações de matriz inversa. A função que calcula a matriz inversa no NumPy é essa daqui, ó. Na verdade, é uma função dentro de uma subbiblioteca, mas é como se fosse um nome só. np.lim algebraic, né? Álgebra linear, certo? Ó, aqui álgebra linear, hein? Então, álgebra linear ponto inversa. Ele vai calcular a matriz inversa dessa M1, ok? Então você lembra, né? A matriz inversa geralmente é representada assim, ó, é a matriz elevada a menos 1, mas isso significa uma matriz inversa. E ao fazer essa conta, uma matriz vezes a inversa, você tem que encontrar a identidade. E se você quiser descobrir na mão quanto vale uma matriz inversa, você de fato tem que colocar A, B, C e D aqui, colocar 4 variáveis, fazer o produto, encontrar um sistema 4x4 e resolver. Tá bom? Não é fácil não. Tudo bem? Muito bem. Então vamos ver o código que usa essas duas funções. É simples, né? Então, de novo, eu preciso importar a biblioteca. Lembrando que se você estiver usando um notebook só, com várias células, se você importar a biblioteca na primeira célula, você não precisa ficar importando toda vez. Mas como eu quero fazer códigos standalone, né, que você pode rodar só esse daqui e ver se ele está funcionando, eu estou importando em todos os códigos. Então eu vou declarar o M1 como um NumPy array e vou calcular a transposta e a inversa. Vou guardar a transposta nesse underline t e a inversa no M1 underline inv. E vou mostrar as três. A matriz natural, a matriz transposta e a matriz inversa, para a gente ver a diferença. Tá bom? Muito bem. Por fim, eu queria só dar um extra que já vai jogar a gente para as nossas próximas aulas. O Python é muito poderoso para fazer gráfico. Muito, muito mesmo. Um gráfico muito complicado de fazer, geralmente, é um gráfico de vetores, de setas. Tudo bem? Se você quiser ver como ficam esses vetores que a gente está trabalhando aqui, eu vou colocar o código, mas não vou explicar muito agora, porque nas próximas aulas a gente vai trabalhar com a biblioteca
de gráficos, que é a Matplotlib, tá ok? Mas se você quiser já ter um gostinho de como isso funciona, executa esse código e dá uma olhada, tá bom? Depois você pode trocar os vetores aqui por valores que você quiser e ver como a gente criou, com poucas linhas, um código de demonstração de subtração de vetores, né? Eu criei um vetor V1, V2 e um vetor V3, que é a subtração do V2 menos V1. E estou usando este código para fazer uma demonstração daquilo que a gente aprende em geometria analítica, que é a subtração de dois vetores dá o vetor que liga um vetor no outro. Tá bom? Bonito, né? Muito bonito. Bom, então agora vamos lá para o Google Colab e executar todos esses últimos códigos que eu expliquei para vocês. Agora que a gente já executou esses dois, a gente pode executar os próximos códigos e verificar como está acontecendo. Eu posso fazer como eu fiz, ir colando os códigos aqui e gerando novas células. Mas em vez disso, eu vou abrir um notebook em que já tem as células todas digitadas, tá bom? Então eu vou vir aqui e vou abrir um notebook, ó. Então, o notebook dessa minha aula está aqui, ó. Python Presatas 01, ok? Ele guarda até os resultados, mas aqui eu vou mandar rodar cada um, ó. Olá mundo, aquele dos meus dois vetores. O próximo é o das matrizes, certo? Então eu estou declarando as matrizes usando um NumPy nesse primeiro caso. Então eu vou executar a matriz e depois tem a matriz que é 2 vezes a primeira matriz menos 2, né? Então ele vai fazer essa conta. Ele faz 2 vezes essa matriz, vai dar 2, 4, 6 e 8, menos 2. Então 2 menos 2, 0, 4 menos 2, 2 e assim por diante. Deu certinho, tá bom? Então note que esse barra n faz ele pular a linha e fica mais bonita a matriz impressa aqui, tá bom? Mas se você não quiser, ó, vou tirar um deles para você ver como fica. E mandar imprimir. O que acontece é que ele escreve a primeira linha junto com essa daqui e a segunda lá. Até aí tudo bem, tá bom? Eu vou voltar com o barra n aqui para ficar mais certinho, ok? Muito bem. O próximo é aquele que a gente vai mostrar como funciona o produto entre vetores. Então lembre-se que eu posso fazer um produto termo a termo, um produto escalar e um produto vetorial. E cada um dessas funções está fazendo isso, ok? Então, vamos executar e ver como é que fica. Os vetores que a gente está usando é o 1, 2, 3 e o 0, 2, 4, tá bom? Então, o produto termo a termo, ó, 1 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12, ok? O produto escalar, então ele vai fazer o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro, vai dar 16, faça a conta. E o produto vetorial, ainda bem que tem o computador para fazer, né? Porque a gente tem que calcular aquele determinante que eu acabei de mostrar aqui na apresentação para vocês, tá bom? Ele faz e o resultado dá esse aqui, ó, 2 menos 4 e 2, ok? Tranquilo até aqui? De novo, o label que aparece desse lado é você quem escolhe, tá bom? O nosso próximo código mostra como operar com matrizes, ok? Então, para operar com matrizes, o que a gente precisa fazer é definir elas. Nesse código, a gente começa definindo as matrizes como NumPy Arrays. Uma vez feito isso, o produto vai fazer um produto termo a termo. E se eu quiser o produto matricial, eu tenho que usar o NumPy.dot, ok? Então, ó, aqui estão as duas matrizes que a gente criou. E aqui está o produto termo a termo e o produto matricial. São as duas primeiras coisas que a gente vai imprimir na tela. Então, vamos rodar e ver o que acontece. Ó, o primeiro é um produto termo a termo. Verifique com calma. O primeiro termo dessa matriz com o primeiro termo dessa, 1 vezes 1 dá 1, ok? O segundo termo dessa matriz com o segundo termo dessa matriz dá 2 vezes... o segundo termo dessa matriz com o segundo termo dessa matriz dá 2 vezes 0, que é 0, ok? Aí depois 3 vezes menos 1 dá menos 3. E 4 vezes 2 dá 8. Então isso é fácil. O produto de matrizes é toda aquela conta que eu acabei de mostrar. E o resultado está aqui. Então note como é diferente. Ó. 1, 0, menos 3 e 8, menos 1, 4, menos 1 e 8. Tá bom? Depois eu estou querendo mostrar para vocês como a gente pode se confundir usando Python. Né? Então note que esse comando está igualzinho. Ó. Esses comandos são iguais. A diferença é que este primeiro está sendo aplicado a uma matriz que foi criada usando o NumPy Array. E a segunda, eu estou elevando ao quadrado esse M3, que foi criado usando o NumPy Matrix. Mas, a menos disso, é a mesma matriz, tá vendo? Ó? Exatamente igual. Ó.
certo? Mas como são objetos diferentes, ele opera de forma diferente. A primeira matriz, que vai ser impressa aqui, a M quad 1, é um produto termo a termo dela por ela mesma, tá bom? Então ele vai fazer 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3 e 4 vezes 4. Então vai dar 1, 4, 9 e 16. Já o segundo vai fazer o produto, vai fazer a matriz elevada ao quadrado, que é a matriz vezes a matriz, num produto matricial, que dá um outro resultado, tá bom? Olha só como fica diferente, tá bom? Então tome cuidado. Se você escolher definir a sua matriz como NumPy Matrix, esta operação elevado vai ser a operação quadrática matricial e não mais a termo, ok? Muito bem. Bom, a nossa próximo código mostra como fazer mais algumas operações importantes com matrizes. Transpor e calcular a inversa. É muito simples, se você conhecer a função, né? Então, a NumPy Transpose e a NumPy linear log inversa vão fazer essas duas tarefas. Vamos executar e ver o que acontece. Ó. Então, a matriz original era essa daqui, 1, 2, 3 e 4. A transposta, tá vendo? A coluna virou linha. Então, a linha 1, 2 virou a coluna 1, 2 e a linha 3, 4 virou a coluna 3, 4. Já a inversa é uma conta bem mais sofisticada, tá bom? Que, diga-se de passagem, é o que você precisa para resolver um sistema linear, por exemplo, tá bom? Ótimo. E para acabar, tem um extra aqui, né? Esse aqui tem bastante comando e uma biblioteca que a gente vai ver em aulas posteriores. Mas só para mostrar o poder do Python, é possível imprimir esses vetores. Mas como é que ele funciona? Você precisa usar essa função quiver que está dentro da biblioteca matplotlib.pyplot. Então essa função ela tem alguns argumentos que não importa muito. Tem um argumento que é da cor do vetor e aqui são os 4 principais, que é a origem do x, a origem do y, para onde vai o x e para onde vai o y, tá bom? Ponto final, ponto inicial e ponto final da seta. E aí ele faz a seta. Eu vou fazer o V1 em vermelho, o V2 em verde e o V3 em azul. E o V3 é a subtração do V2 menos V1, tá bom? Só que na hora de plotar o V3, eu vou plotar o V3 em relação a V1, para mostrar aquele triângulo da subtração. Depois eu ajusto os limites do gráfico e coloco uma legenda. Mas isso, se passar, não tem problema. O objetivo aqui é só para vocês verem como funciona. Eu vou fechar e vou mandar rodar de novo para vocês verem como é simples. Ó. Então ele executa o código e me dá essa figura maravilhosa aqui, tá vendo? Ó? Em que eu tenho o V1, eu tenho o V2, e o V2 é só vertical, né? Ó, o V2 é X, é 0, o elemento X dele, só tem 2 no Y, então ele é puramente vertical. E aí a subtração dos dois já está impressa. Eu nem olhei para o vetor de subtração, eu fiz a conta e mandei imprimir, tá bom? Ficou bonito, né? Interessante. Dá para fazer e até conferir algumas continhas de geometria analítica, se a gente quiser, tá bom? Então é isso, vamos voltar para a aula para finalizar e passar alguns exercícios. Gostaram? Interessante, né? E tudo online. Impressionante. Bom, agora eu vou deixar alguns exercícios para ver se vocês conseguem usar o Python para resolver problemas clássicos de matemática aqui, tá bom? Então, o primeiro é o seguinte, ó. Dados esses dois vetores, A e B, calcula o produto escalar e vetorial deles, tá bom? Cuidado aqui com os termos, hein? Tem um que só tem dois, você tem que saber certinho como declarar, tá bom? O segundo exercício é um de aplicação de física, mas eu estou dando a conta pronta. Depois a gente pode melhorar o código para ele fazer mais coisa. Mas imagina que você tem um bloco num plano inclinado, ok? Mas que você já tem usado trigonometria e já sabe quanto vale o peso, a normal e a força de atrito. O que você quer saber agora é a força resultante sobre este bloco. É uma soma de vetores. Você consegue, então, declarar esses 3 vetores no Python e usar ele para fazer a soma dos vetores? Se você quiser, você pode até desenhar eles depois. Mas aqui eu só estou pedindo para você escrever um código e calcular essa força resultante, ok? Bom, e um terceiro exercício sobre matrizes. Então, ó, vamos fazer uma equação matricial bastante interessante. Vamos encontrar quanto vale A. A é 2 vezes a matriz M, mais o produto entre o vetor 1 e o vetor 2, ok? O produto matricial entre esses dois vetores. Dados que o M, o V1 e o V2 são esses daqui, quanto vai valer A?
Consegue fazer um código para resolver esse problema? Muito bem. Bom, então é isso. A nossa primeira aula de Python para Exatas acabou. Eu espero que vocês tenham percebido o poder que essa biblioteca NumPy dá para uma linguagem de programação geral, que é o Python. Isso vai acontecer com várias outras bibliotecas, aquelas que eu citei no começo da aula, tá ok? Até mais e bons estudos!